Será que vai sair a confissão de fé da Congregação Cristã no Brasil? O que vai ter nessa confissão de fé? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem umas fotos rodando nas redes sociais que chegou a mim, como chegou a muitas outras pessoas, né? Foto de um grupo que está trabalhando para fabricar, confeccionar a confissão de fé da Congregação Cristã no Brasil. Pois é, irmãos, parece, né? Eu não tenho certeza, o Braz ainda não se comunicou, mas tudo indica que isso é real e é verdadeiro, visto, né, comentários de outras pessoas que participaram também desse grupo e já não estão mais lá. Bom, o Braz parece que está tentando criar um documento, uma confissão de fé, e a pergunta que nós temos que fazer é: para que estão criando este documento de confissão de fé? Essa é a pergunta principal que deve ser feita. Porque igrejas que têm preocupação com o evangelho, eles creem e eles documentam aquilo que eles creem. Eles creem naquilo e aí eles pegam e criam um documento para ficar registrado e marcado aquilo que eles acreditam, para que nenhum outro venha se desviar. A pergunta que eu vou fazer é: o que vocês vão pôr no papel é o que a congregação crê? Ou vocês estão criando um documento ali para usar de camuflagem para esconder a congregação cristã no Brasil? Porque nessa foto aqui, né, tem pessoas aí que eu nem conheço. Eu não sei. Mas tem uma ali que faz parte da presidência da Congregação Cristã no Brasil. A pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês vão colocar realmente o que ele acredita e o que ele pensa no documento? Ou será que vai pôr coisas apenas para inglês ver? Ou seja, não é o que eles acreditam, não é o que eles seguem, não é o que a congregação prega nos dia a dia, em cada igreja, em cada comum, mas eles vão colocar no documento. Para quê? Isso é para o CCBano? Lógico que não é para o CCBano. Isso é para as pessoas de fora lerem. É uma tentativa de camuflagem. E eu já vou rodar um áudio aqui de um rapaz que está trabalhando com eles aí. Eu não sei se ele é teólogo, eu não sei o que ele é. Ele está ali na ponta, né? Na ponta aqui do lado esquerdo, né? Se você estiver olhando de frente à tela, do lado esquerdo aí, o rapaz ali. Já vou soltar o áudio dele aqui. Eu tenho muitas perguntas para fazer, né? E mostrar também, eu quero mostrar algumas falas, algumas declarações feitas em pregações dos anciões da Congregação Cristã no Brasil. É sério que uma igreja que acredita em salvação através dos seus méritos e das suas obras vai criar uma confissão de fé? É verdade isso? Para que isso? O CCBano está sentindo falta disso? Eles estão pedindo para que isso documente? Irmão, entenda. Uma coisa é você fazer um documento para registrar aquilo que você já acredita. A confissão de fé justa e honesta da Congregação Cristã no Brasil teria que colocar lá: nós cremos em salvação por obra, a Congregação Cristã no Brasil é a graça de Deus, né? A gente acredita que só são irmãos na fé aqueles que se batizam entre nós. Essa é a confissão de fé verdadeira. Como assim verdadeira? Aquela que representa todos os CCBanos. Aquela que representa o que a CCB é ao longo desses 100 anos. Essa é a confissão de fé verdadeira. Eu acredito que vão dar um baita de um tiro no pé. Muito, porque o que a gente vai ter de trabalho para, né? Aliás, o que a gente vai ter de material para trabalhar, pegando a confissão de fé, que provavelmente vai ser puro engodo, né? Pura enganação, e aí você pega as pregações dos anciões, inclusive desses que participaram desse projeto. Rapaz, vai dar o que falar. Né? Vai dar o que falar. Eu vou soltar aqui agora, primeiramente, o áudio do rapaz. Vamos ver o que ele tem para falar. Culpas por não poder abrir com, assim, todas as particularidades possíveis, o nome do que estamos fazendo, enfim. Não posso, porque um passo em falso pode comprometer todo um trabalho de 2 anos que estamos fazendo. Olha só. Nós não podemos abrir nem dizer o que estamos fazendo. Um documento de confissão de fé. Eles não podem dizer que estão fazendo um documento de confissão de fé. É brincadeira. Isso é um comportamento de uma igreja, né, obscura. É uma igreja que trabalha no escuro. Gente do céu, isso aqui não é coisa. Isso aqui, rapaz, parece essa
Essa mensagem que ele está mandando aí para um grupo e para as pessoas, e vazou e está em muitos lugares, né? Isso conota, né? Parece, né? Que é aquele tipo de prática de algo que está sendo praticado fora da lei. Olha, nós estamos fazendo, mas ninguém pode saber. Se alguém souber, nós podemos ser presos. Para você ver o nível do CCBN. E fala isso na maior naturalidade, né? Olha lá, vamos ver. Mas o que eu posso dizer para vocês com assertividade, com toda a sinceridade que eu tenho para com vocês, que eu sei que com tudo que vem acontecendo, todos os ataques, com tudo, enfim, tudo o que vem ocorrendo no nosso meio, essa foto hoje, eu saindo, indo para lá, voltando, enfim, é um sopro de esperança para todos nós. Olha aí, isso aí é um sopro de esperança a todos nós. Qual é o sopro de esperança? Será que ele está dizendo que é um sopro de esperança que agora eles vão se arrepender, vão confessar tudo o que ensinaram de errado, vão corrigir e agora vão ensinar o evangelho? Ou será que o sopro de esperança que ele está querendo dizer é a tentativa de camuflar a CCB para escondê-la das críticas? Você está entendendo, irmão? Existem aqui uma fala dúbia. A gente nunca sabe. A CCB é mestre em falar coisa que depois ela diz que não falou. Ela trabalha com uma fala dúbia. Eles nunca são claros o suficiente. Então aqui a pergunta e aí, eles estão trabalhando nisso para o quê? É para levar a verdade ou para esconder a verdade do que é a CCB das pessoas que estão fora? Porque já está todo mundo sabendo. Agora está todo mundo descobrindo, pastores de outras igrejas já estão começando a entender que a congregação é uma seita. Presta atenção. E o que eu posso falar para vocês é que nós que amamos a palavra e que temos esperança de mudanças no nosso povo e que cremos que não vai ficar dessa forma. Esperança de mudança. Presta atenção. Os homens que estão ali, ajudando nesse trabalho, pelo menos um ali a gente sabe porque ele atende culto online, pregando contra o estudo da Bíblia. Ele fala mal de teologia, ele fala mal de teólogos. Será que esse rapaz é um teólogo? Se for, é muita hipocrisia. Eu peço que vocês escrevam aqui no comentário. Parece que o nome desse rapaz é Renan Negroni. Se ele for um teólogo, escreva aqui e eu vou fazer uma pergunta para o ancião do Brás, aquele que veio lá de Minas Gerais. É isso mesmo? O senhor fala mal de teologia, de teólogos e de pessoas que estão estudando a palavra de Deus e agora você está se valendo de alguém que estudou para te ajudar a confeccionar um documento para mascarar a CCB. É sério isso? Tá de brincadeira, né? Bom, pode enganar os CCBanos, mas as pessoas que abriram os olhos, vocês não enganam mais. Vamos ver o restante do áudio. E eu tenho umas perguntas aqui. Acabando, eu vou fazer algumas perguntas interessantes. Hoje é um dia para ser comemorado. É a única coisa que eu posso dizer para vocês. É um dia para ser comemorado. Essa é a foto dessas pessoas. Bom, em primeiro lugar, uma pergunta que eu quero fazer. Como pode alguém que diz que conhece o evangelho, que entende o evangelho, ou que dá até aula de teologia ou sobre o evangelho, dar glória para profetada, adivinhações e ser conivente com heresia? Essa pergunta que eu faço para esse rapaz desse áudio aí. Eu fico perplexo de ver pessoas que dizem que estudam a Bíblia, ou que são teólogos, ou que são formados dentro de uma seita como a CCB, que é totalmente avessa ao estudo da Bíblia, à teologia, e que solta profetada, é nítido, eles sabem mais do que nós. A CCB não estuda, os pregadores são completamente despreparados para estar na frente de um povo, para pregar ou falar sobre Bíblia, e por conta disso eles vão se valer de achismo que dá na telha, na cabeça deles. Eu queria ver a cara dessas pessoas que são teólogos da Congregação Cristã do Brasil, né, que fazem parte da congregação, assistindo um culto desses. Será que eles vibram? Será que eles vêm para a internet e aí fala que é contra a coisa errada, mas lá dentro
que ninguém está vendo ele vibra, ele dá glória para essas heresias, esse monte de adivinhação? Aí tem uns que vai falar assim, mas eu creio na revelação de Deus, irmão. Eu creio na profecia. É sério? Vocês chamam de profecia essa adivinhação, onde eles soltam profetada torta direita sem saber com quem está falando? É essa profecia que você acha que está na Bíblia? Que causa confusão, transtorno na cabeça e na vida das pessoas? Você acha que Deus vai falar para as pessoas, alguém aí entrou, em algum lugar, alguém aí entrou hoje nessa casa de oração, alguém veio buscar... É assim? Nem Deus sabe com quem está falando? É óbvio que isso não passa de profetada. Eu creio em profecia direta, falando diretamente com a pessoa profeticamente. Não é falando o que aconteceu na casa dela ou o que ela tem no bolso. Não, porque isso é adivinhação. O futuro só quem sabe é Deus. Só Deus determina coisas ao futuro de alguém. Então, quando é profecia de verdade, ele fala diretamente com a pessoa, porque Deus não é de confusão. Então esse rapaz diz que essa foto é um sopro de esperança. Um sopro de esperança? É sério? Eu vou colocar o que diz um desses anciões que está aqui, ó. Que está aí, e provavelmente é o cabeça dessa turma aí, ó. Eu vou colocar o que diz esse ancião, que é o cabeça dessa turma. Ou seja, é o homem que veta ou apoia. Presta atenção o que esse homem está falando sobre a graça de Deus. Ouça aqui, ó. Ancião do Brás, que está no meio aqui dessa foto e que provavelmente é o cabeça da turma. Ouça aí. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. A palavra tola, palavra tola, palavra tola. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. A palavra tola. É sério que vocês estão com esperança disso? São essas pessoas que nunca se arrependeram do que fizeram? Porque para esses camaradas redigir qualquer documento que seja realmente de acordo com a Bíblia, que seja um documento que esteja de acordo ao Evangelho, eles precisam, em primeiro lugar, implica em correção. Eles têm que se arrepender. Eles têm que confessar as heresias que pregaram. Eles têm que corrigir as heresias que eles pregaram. Ou seja, eles têm que colocar a verdadeira interpretação daquilo que eles entenderam errado. Eles têm que confessar, corrigir e aplicar essa correção. Só então depois haverá, de fato, um renovo na CCB. Porque quando eles não fazem isso, quando não há arrependimento, quando não há correção, quando não há pedido de perdão ao povo, isso tudo não passa de pura camuflagem. Pura camuflagem. Eu duvido que um ancião desses tenha coragem de ser humilde o suficiente para pedir perdão pela heresia que pregou, no mesmo lugar em que ele pregou, diante do povo, na tribuna, principalmente esses aí do culto online. Então isso aqui não passa de puro engodo. E é por esse caminho que a CCB vai acabar apanhando mais. Mas vai muito. Se esse documento sair mesmo, rapaz, segura. Segura, porque se colocar um teólogo para tentar corrigir as heresias, para tentar ajudar ali e tal, né? Provavelmente ele vai pôr coisas ali que não tem absolutamente nada a ver com a fé CCBana, com a crença CCBana. Eu quero saber como é que ele vai colocar se a salvação é por obra ou pela graça. Vocês vão causar uma divisão, uma bagunça no meio da CCB que vai ser algo imprecedente. Ouça o que eu estou falando. Quando esse documento sair, vai causar uma ruptura no meio do povo da CCB. São diversas, milhares espalhadas no Brasil, né? Pior do que quando mexeram na ceia. Quando mexeram no cálice da ceia. Agora todo mundo pode tomar, né, em um copinho individual. Vocês vão ver, porque essas heresias estão massificadas na cabeça do CCBano e faz parte da identidade da CCB. Eles vão mexer na identidade da igreja. E aí, meu amigo? Você vai ver o Fuá e o Banzé velho, que essa turma aí, ó, vai arrumar. Simples assim. Bom, vamos aguardar. Eu torço para que esses homens se arrependam de verdade. Se arrependam, voltem atrás, confessem os seus pecados, peçam perdão ao povo e a Deus. Torço mesmo
e para que voltem ao caminho. Mas isso está longe, está cada vez mais longe de acontecer, porque ao invés deles se arrependerem, eles estão perseguindo cada vez mais a Escritura e o Evangelho. Simples assim. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.